Glória a Deus. Nós temos uma verdade tão conhecida, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso, se você é igreja, você tem que realmente dar glória a Deus, porque homem nenhum consegue resistir ao mundo espiritual, homem nenhum. Você pode ser bombado, sei lá o que chama aí, né? Fortão, lutador, MMA. Não adianta, querido. Não adianta, porque eu já vi armários. Não resiste. Não resiste. Então, como é bom nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas hoje eu gostaria de dizer isso, nós temos que ser prudentes, amém? Nós temos que ser prudentes. Porque não prevalece, então por que eu tenho que ser prudente? Sim, porque ele não pode ir contra você diretamente, porque se você é a igreja do Senhor, o sangue de Jesus já está sobre a sua vida, né? O cuidado de Deus, a graça de Deus está sobre a tua vida, a glória de Deus já brilha sobre ti, como está em Isaías, né? Qual é a glória que brilha sobre a nossa vida? Jesus Cristo. Então, hoje, o mundo espiritual olha para você, o mundo espiritual, luz como trevas, olha para você e os dois identificam você. Os dois conseguem te identificar se você é de Deus ou se você não é. Como? Porque o Espírito de Deus, ele é o selo, né? É o selo que sela o cristão. Então é uma marca, ele está ali, né? E a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor, quando vierem para o grande dia, vai ser separado os que são do Senhor e os que não são, né? Mas será que o anjo vai vir com a lista de todos os habitantes da terra e vai lendo? Quem é você? Apresenta RG. Não tem isso, né? Mas você, no mundo espiritual, a visão do mundo espiritual é se aquela pessoa tem a luz do Senhor ou não tem, se tem a presença do Senhor ou não tem, e isso é marcado pela pessoa do Espírito Santo, tá? Não é marcado por dons espirituais, não é isso, é a presença do Espírito Santo. Então isso aqui é muito bom saber disso, né? Por quê? Porque eu sou da luz, amém? Nós aqui fomos tirados das trevas e fomos colocados na luz, no reino de Deus. Que maravilha! Mas essa noite eu gostaria de dizer o seguinte: nós estamos num tempo de restauração. Nós estamos, o relógio de Deus, anote isso aí, se você quiser tiver um papelzinho, anote isso. Nós estamos num tempo de restauração. Está começando a restauração de Deus na sua igreja. Por quê? Porque o avivamento do Senhor está vindo. E esse avivamento, pelos sinais bíblicos e o que nós vemos aí no mundo, está se entendendo, os grandes estudiosos estão entendendo também, e os profetas estão anunciando que este deve ser o último avivamento. O que significa isso? Vai ser o grande mover de Deus, muitas pessoas sendo salvas, tal, e depois virá a volta do Senhor. Pastor, você está carimbando e assinando embaixo? Eu estou dizendo para você, isso aí, você conversa com Deus. Agora, aqui nessa igreja você já ouviu isso, né? Então, eu creio nisso. Eu creio, eu entendo dos sinais de Deus. Nós estamos falando, lembra da onda que está vindo? Estão lembrados? Né? Então, muitos, como foi dito naquele dia, muitas pessoas têm uma expectativa imediata das coisas. Irmãos, as coisas, se forem imediatas, boa parte das pessoas, alguns que estão aqui, outros que frequentam aqui e outras igrejas, as pessoas não estariam mais na presença de Deus.
Mas qual é a vontade do Senhor? Segundo o Evangelho, você vai nos Evangelhos, está relatado assim: mas a vontade do Senhor é que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, se você fala assim, mas pastor, parece que está atrasando, parece que, nossa, como eu queria que Jesus voltasse, eu também queria, mas o amor de Deus pela humanidade, ele tem muitas pessoas que estavam na igreja e estão lá fora. Muitos estão desviados, muitos estão afastados e outros ainda não conhecem o Senhor. É muita gente. Então, a maravilha do avivamento vai ser isso, porque vai impactar tanta gente. Aqueles que foram embora vão voltar, a esperança vai voltar, né? Eles vão ser renovados, né? A venda que está cegando o entendimento dessa humanidade vai cair pelo poder do Espírito Santo. Isso é muito bom, fazer parte de tudo isso, mas como eu estou dizendo para vocês, nós estamos no tempo de restauração, e eu quero dizer uma coisa que é uma revelação de Deus, guarde isso para você. Existe uma força tentando desanimar. Sonde o seu coração, observe as coisas que estão acontecendo ao redor da sua vida, aquilo que está tentando te desanimar, porque tem coisas tentando te desanimar ao ponto de você não ter aquele prazer que você tinha antes, quando você conheceu Jesus. Aquela gostoso de ler a palavra do Senhor, hoje você já não é, para você não é tão gostoso, ficou uma obrigação, né? Porque você é cristão, eu tenho que ler, tá certo? Você tem que ler. Mas que dê aquele prazer, né? Algumas coisas estão vindo sobre você para que você não tenha um tempo real, produtivo, valioso de oração. Você ora, mas não com aquela profundidade de antes, com aquele tempo gostoso de oração. Hoje 10 minutos, 15 minutos e você já está fazendo outra coisa ou pensando em outra coisa. Várias coisas podem estar acontecendo, meu irmão. Mas eu quero dizer o seguinte, preste bem atenção. Algumas coisas vêm para desanimar o quê? Não é desanimar você para você ficar deprimido só. Eu estou dizendo do desânimo daquilo que o Senhor prometeu fazer na sua vida, daquilo que o Senhor disse que iria construir na sua vida, e que você hoje está recuando, e isso está gerando a possibilidade do impedimento do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Problemas de relacionamento. A pessoa começa a ter problema, vem na igreja, chega em casa, aí é uma brigaiada. Tá louco, ué. Foi péssimo ir na igreja. Olha o que ele fala. Foi péssimo na igreja. Parece que é o cão tenta, né? E é isso mesmo, é ele. Acertou em cheio, né? É o bicho, é a coisa. Por quê? Porque você se abastece, você se fortalece, você vai com aquele ânimo, aí você toma um murro no nariz. Ah, não, acho que esse negócio não é comigo não vale a pena. Problemas de relacionamento com filhos, problemas de relacionamento com esposa, com marido, ambiente de trabalho, questionando você. Aí você orando, Senhor, eu preciso ter paz nesse emprego. Aí quando você ora assim, no dia seguinte aumenta o problema. Aí você, Deus, parece que o Senhor está entendendo invertido. Parece que o Senhor está ouvindo no árabe, né? Que escreve ao contrário, né? Então, ouça bem, irmãos, isso está acontecendo. Tempo de restauração do povo de Deus. Existe o levante do inimigo, e não é um levante descarado, é disfarçado. Ele está na rotina do seu dia a dia, na rotina do seu dia a dia. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, porque o príncipe deste mundo, segundo a palavra de Deus diz, ele cega o entendimento dos homens. Então, a humanidade está debaixo de um jugo. Nós estamos vivendo aqui nessa terra, e que existe esse jugo, mas nós não estamos debaixo desse jugo.
porque nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Este jugo não, sobre a minha vida não. Mas isso significa o quê? Ele não pode te tocar, não, mas ele pode te atormentar. Ele não pode tocar em você, tirar a sua vida, mas ele vai tentar por fora, vai tentar abater a sua fé, porque quando você se abater em fé, você não confia mais. E aí você começa a sair do caminho. E ali ele pode te pegar. Estão entendendo? Porque o evangelho é como um aprisco. O evangelho, minerando a palavra, o evangelho é como um curral. O curral é um lugar de trato, o curral é um lugar de alimentação, o curral é um lugar de tratar, de curar, não é? Estão entendendo isso aí? Quem já foi da roça, né? Você leva os animais ali para tratar, para alimentar, ordenhar, etc. tal, tudo lá. Tem o berçário dos bezerrinhos, no curral. Então, quando você sai do evangelho, você sai desta proteção. E aí você está à mercê de algumas coisas. Algumas coisas podem alcançar a sua vida neste momento, porque você saiu de baixo, como no passado, no Velho Testamento, anuncia o quê? Aquela nuvem de glória, né? A nuvem do Senhor cobriu o povo no deserto de dia, né? Mas também não era só uma cobertura, para onde a nuvem ia, o povo seguia. Não era a nuvem que acompanhava o povo, mas o povo acompanhava a nuvem. Estão entendendo? Então a palavra do Senhor, ela dá direção para a nossa vida. Então nós estamos vendo, o que eu estou querendo dizer nessa noite, assim, que existe um mover espiritual de abatimento, de gerar abatimento, de minar a sua fé, minar você para que aquilo que está por vir, você não espere mais. Quando a gente deixa de esperar alguma coisa, nós começamos a adotar uma nova medida, nós começamos a adotar uma nova posição, nós começamos a assumir um outro caminho. Agora, quando nós temos fé, confiança, não importa o que está acontecendo ao redor, eu tenho um só caminho, foi traçado pelo Senhor, e este eu vou seguir até o fim. Isto é fé? Não ando mais por circunstâncias, mas ando segundo as promessas de Deus. Está entendendo? Então, eu não vou ler isso, mas eu gostaria que você depois em casa, anote aí na sua Bíblia, Esdras, capítulo 4, você vai ver lá, na reconstrução do templo, reconstrução, oposição, aqui no meu subtítulo está até oposição à obra. Então o Senhor tem uma obra na sua vida, você sabe disso. Mas essa obra, ela não acontece numa passividade nossa, mas ela acontece quando nós estamos nos deixando ser levados através da palavra, da vida de oração e da vida com Deus, né? Então isso vai acontecendo dia após dia. E no capítulo 4 de Esdras, fala que quando surgiu a possibilidade da reconstrução, o que aconteceu? Se levantaram opositores. E por que esses opositores se levantaram? Olha, faz um paralelo como na sua vida. Esses opositores se levantaram porque houve um temor. O povo estava com medo, porque sabiam da história do que era o povo de Deus quando o templo estava erguido. Era um povo que adorava um Deus que fazia a diferença no meio daquela nação. Era um Deus que protegia eles nas batalhas. Era um Deus que dava sabedoria e estratégia para as batalhas. Era um Deus que trazia benefícios nas colheitas. Eles falavam: meu Deus, se tudo isso voltar, nós estamos perdidos. Então vamos impedir essa obra. Olha aí na sua vida. Olha o Evangelho dizendo o que Deus tem para construir na sua vida. Olha o que Deus tem dito de promessa para você para o amanhã. Aquilo que está por vir, até a volta do Senhor, são uma infinidade de promessas. Existe 8.000 promessas de Deus registradas na palavra. 8.000, não importa para mim quantas são. Eu sei que é um tanto, eu guardei poucas, né? É um tanto. Agora,
Se eu desanimar, preste bem atenção, olha a estratégia, não é te matar, não é te quebrar, é te desanimar. Estão entendendo? Não é tirar a vida de ninguém. Por quê? Se eu perder a direção de Deus, já estou arruinado. Estão entendendo, irmãos? Você consegue ver isso? Quantas pessoas estão desistindo dos seus relacionamentos de tanto tempo? Quantas pessoas estão desistindo das suas famílias, né? Por questões de dificuldade de relacionamento, né? Como o povo, né? O povo está ficando assim, intolerante, não tolera coisas, não tolera uma afronta, não tolera uma palavra atravessada do esposo, da esposa, do irmão, da irmã, né? Já sai falando coisas absurdas, quando na verdade a palavra do Senhor diz que nós existimos não para separar, mas para juntar. Nós não estamos nessa terra para dividir, a não ser dividir luz de trevas, né? Deixar muito claro o que é luz e o que é trevas. Mas, irmãos, olhe para a sua vida. Essa palavra é para a sua vida hoje. Você consegue identificar a oposição? Uma preocupação, por exemplo, com enfermidade. Poxa vida, eu tenho Deus na minha vida, mas essa enfermidade nunca que vai embora. O que acontece? Ele começa a deixar de orar por isso. Ele começa não só a deixar de orar para que a enfermidade vá embora, ele está deixando muita coisa além disso. Ele está começando a ter resistência com as verdades de Deus. Ele começa a não acreditar mais. Bom, se isso não está acontecendo, quantas outras coisas que tem como promessa podem não acontecer na minha vida? Aí ele já fica assim, ó, um pé na frente e outro atrás para aquilo que se fala dentro da igreja, para aquilo que está na Bíblia. A porta de entrada do reino de Deus é Jesus Cristo. Tenho falado isso para os irmãos. É como se você pudesse ver, lembra daquela muralha da China? Eu acho que todo mundo já viu isso, né? Aquela muralha da China, um negócio incrível, aquela construção. Eu nunca vi a entrada ali, eu tenho vontade de ver. Tá, eu vou até pesquisar isso, né? Então, ninguém entra no reino de Deus, a não ser por Jesus Cristo. Ninguém consegue entrar pulando o muro, ninguém consegue passar por baixo, ninguém consegue ludibriar aquele que está na entrada, o guardião da entrada do reino. Ninguém. Só existe um passaporte, e esse passaporte, né, é Jesus Cristo. Você tem que ter a marca do sangue de Jesus. Se você não tiver, você não entra. É maravilhoso isso, né? Porque isso garante o bem-estar daqueles que estão lá dentro, né? Que se entrasse qualquer um, acabou-se a paz, né? Estão entendendo? Estão ou não, irmãos? Agora, como é que eu faço, pastor? Meu Deus, e agora? Eu estou identificando oposição. A política do nosso país, olha que coisa incrível. A política do nosso país, como tem cristão abatido. Não acredita mais que Deus vai fazer uma obra nessa nação. Quando na verdade o que está acontecendo é uma obra de Deus. Mas o nosso país, nós oramos, irmãos. Eu lembro, eu participei do movimento Senhor, sara esta nação. Começou a acontecer na década de 90, foi em 92. As igrejas subiam para Brasília, nós fazíamos um período de oração ali naquele lugar bem amplo. Juntar, mas pensa numa massa de gente. E era maravilhoso, era incrível. Você metodista, você presbiteriano, você batista renovado, adventista da promessa, né, que é o adventista pentecostal, Assembleia de Deus Madureira, Braz, e não sei, tudo que eu tenho denominação, todo mundo junto lá, todo mundo junto em oração, e ninguém ficava, gostei de você, vai para a minha igreja. Não existia isso. Hoje é uma coisa ridícula, né? Nós vivemos aqui, vai cantar, o irmão vai cantar na igreja, aí já chega o outro e já fala para ficar lá, né?
Existia uma consciência de que Deus é quem coloca, não mexa nas coisas de Deus. Estão entendendo? Se Deus colocou fulano lá, ele é uma bênção. Poxa, se ele é uma bênção, eu quero essa bênção comigo. Larga a mão de ser egoísta. Aquela igrejinha piquititinha, está piquititinha, mas por causa daquele irmão, por causa daquele outro, aquela igreja vai crescer. Você tira ele de lá, pronto. Zangou o negócio. E vai dar problema no outro lugar. Porque cada um tem que estar no lugar certo. Não é verdade, irmãos? E aí o que aconteceu, irmãos? Em 92, eu lembro das orações. E estava tudo bem. Mas eu lembro das orações, Senhor, nós queremos uma nação que se dobre diante do Senhor. Nós queremos uma nação onde haja liberdade do povo de Deus. E que a gente possa pregar o Evangelho. E que as pessoas de outras crenças possam também ouvir do Evangelho. Nós possamos conversar abertamente. E daí tantas orações. E naquela época já orava sobre corrupção. Por quê? Desde que Brasil é Brasil tem corrupção, né? Então, nós oramos por isso. Então, 92, quantos anos faz? Por favor, os habilidosos. 26 anos. Aí você fala assim, tá louco, pastor, mas que Deus lento é esse? Irmãos, o profeta Isaías pregou 40 anos. É o profeta que mais tem revelação do Messias em toda a Escritura, é o profeta Isaías. E o que aconteceu, irmãos? Naquela época, poucas pessoas ouviram o profeta Isaías. Mas hoje, se você pegar as igrejas mais pentecostais, se bobear, um dos livros mais pregados nas igrejas pentecostais é o livro de Isaías. Né? Porque é maravilhoso você ver tanta exatidão escrita tanto tempo atrás. Aí você descobre que realmente a Escritura, ela é inspirada por Deus, né? Então, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, irmãos, esse momento, nós estamos num momento de restauração, é o tempo, é o relógio de Deus, e Deus está mexendo no seu povo. Mas o que está acontecendo? A oposição já se levantou, e já se levantou faz tempo. E aqui nesta igreja nós ouvimos de uma outra forma. Quando foi falado da onda que ia cobrir toda a terra, o que Deus falou? Ei, preste atenção, porque antes da onda está chegando uma tempestade. Preste atenção nela. Foi esta palavra. Preste atenção nela, não na onda. Preste atenção na tempestade. E o que é isso? Porque tempestade traz medo, angústia, morte. Que mais? Destruição. O que nós temos visto aí há 2 anos, já seguindo 2 anos? Tanta destruição, né? Na nossa nação, crimes, morte de pessoas, igrejas sendo devastadas, né? Por doutrinas esquisitas. A igreja que era firme, forte, grande, né? Mingou, murchou. Estão entendendo? Isso é oposição, irmãos. A oposição no contexto do hoje. Tudo para que desanimar a continuidade daquilo que Deus tem para nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Né? E essa oposição no capítulo 4 de Esdras era oposição à reconstrução. Então muitos de nós podemos estar feridos, irmãos. Mas você ouve uma palavra, vem aquele ânimo, daqui a pouco vem o desânimo. O que é isso? Oposição para que você não se levante. Porque você vai lá no outro texto, vale de ossos secos. Ei, profeta, há possibilidade de haver vida nesses ossos secos? Osso seco, falta de vida, é sinal de morte, é sinal de batalha, é sinal de batalha com sofrimento. Então, Deus sabe das coisas que você passa, Deus sabe das lutas que você está enfrentando, mas eu vou dizer uma coisa para você, o que está reservado da parte de Deus para todos nós que estamos passando por um tempo mais ou menos difíceis, é uma coroa de glória,
É isso que ele prometeu. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Estão entendendo, irmãos? Então não é agora, é o porvir. Então vem o desânimo para tirar a esperança. O que você tem que fazer quando você sentir isso? Não fique, estou desanimado. Se posicione diante do mundo espiritual, meu irmão, e fala, sai daqui, em nome de Jesus. Mas peraí, eu estou falando com quem? É com o mundo espiritual que você está falando. Saia daqui, em nome de Jesus. Peso sobre a minha vida eu não aceito, porque o sangue de Jesus me libertou. Eu sou livre, eu estou livre de qualquer tipo de jugo. Está quebrado em nome de Jesus. Aí vem aquele pensamento, mas quem é você para falar isso? Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu faço parte do exército de Deus. Pronto. Não aceite essas coisas. A oposição vem, mas aí é a sua parte, que dê a sua fé. Ei, quem mexe na minha vida não é você, é Deus. Foi lá o que aconteceu. Deixa eu ajudar vocês. Mas essa obra é difícil. Mas deixa eu ajudar. Começou já. Essa obra é difícil. Já começou a minar. Estão entendendo? Aí vem na sua vida. Nesse contexto desse Brasil, está difícil ser cristão. Olha aí a oposição. Já está começando a dar uma ideia de desânimo. Espera aí. Quem tem poder, irmãos? Não existe país, não existe cultura, não existe lugar que possa resistir ao poder do Evangelho, irmãos. Por quê? Porque esta palavra é a palavra do Criador de todas as coisas, irmãos. Estratégia celestial, estratégia de Deus. Mas Satanás sabe de tudo isso. E ele tem gerado oposição. E eu quero que você saia deste lugar. Você parando e olhando para a sua vida, se aquieta. E percebe o que está acontecendo ao seu redor. A agitação, está gerando agitação, está gerando angústia, está gerando ansiedade, não consegue mais ler, não consegue mais orar, está inquieto, perturbado, incomodado, não consegue identificar, para e fala, chega, dá um grito. Não é para você não, olhando no espelho, fala, chega, oposição, chega. Enfrenta, irmão. Porque, olha, se cuidado para você não estar muito materialista, achando que tudo que é real é o que se vê e o que se pega. Porque a palavra de Deus não diz isso. Diz que tudo nessa terra é determinado pelo mundo espiritual. Então, a realidade do mundo espiritual é muito maior do que a sua própria existência. Você veio a existir. Deus sempre existiu. Então nós temos que reconhecer, coloque o mundo espiritual mais no seu dia a dia. Você vai ter razão aí você vai ter gosto para orar. Aí você vai ter gosto, quando você começar a perceber que como essa dinâmica está acontecendo, você vai ter gosto para orar. Antes de sair de casa, você não vai fazer uma reza. Você vai fazer uma oração. Antes de sair de casa, você vai falar com Deus. Por quê? Porque você sabe que você precisa da cobertura dEle. Da direção dEle. Você precisa ser luz no meio das trevas. Senhor, me faz sábio, me dá discernimento, que o amor do Senhor possa fluir em mim e através de mim hoje, para que vidas possam conhecer o Senhor como um dia o Senhor usou alguém para que eu pudesse te conhecer. Não é? Qualquer pessoa. Então hoje, às vezes nós ficamos tentando nos proteger, e irmão, quando você tenta se proteger pela tua sabedoria, você na verdade está abrindo mais brecha. Você tem que andar na direção de Deus. Efésios capítulo 6, terminando. Você sabe, também não vou ler tudo, mas está lá Efésios 6, 10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aquelas pessoas, elas rejeitaram a ajuda, aquela falsa ajuda, quando eles foram buscar a história lá de trás. Eles foram buscar referências. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos caminhar, nós não podemos saber como, em que direção ir, se nós não tivermos um referencial. E o nosso referencial, a base da nossa vida, é a palavra de Deus, irmão.
Dentro da armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus é a espada, né? Você vê lá em Efésios capítulo 6, você vai lendo lá, couraça da justiça, capacete da salvação, cinturão da verdade, o escudo, a espada, é isso, e a sandália da pregação do evangelho. Né? Quando você vê Efésios descrevendo a armadura, o que ele está dizendo para nós, irmãos? Ele está falando, se você usa uma armadura, é porque existe uma batalha. Ou então uma festa fantasia. Então, como não era festa fantasia, era uma batalha. É uma batalha. Espera aí. Mas Jesus falou que a gente tem que ser da paz. Irmãos, esta é uma figura o que tinha mais visível naquela época, que era o Império Romano, que conquistou a Palestina, inclusive, né, portanto, o povo de Deus estava debaixo do jugo do Império Romano, e era a armadura conhecida, a roupa de guerra, era dos romanos. Você sabe que o romano usava um saiote, né? Sabe ou não? Não é saia, né? Saiote. E o que segurava o saiote era um cinturão. Sem o cinturão, ele ia ficar com vergonha, porque o saiote ia cair. Está entendendo? A verdade mantém a sua integridade e você não passa vergonha. Está entendendo? Então, pegue esse texto, dê uma lida lá, Esdras capítulo 4, Efésios 6. Lê em casa. Pega isso, põe no contexto da sua vida, traz essa revelação espiritual para você, meu irmão, em nome de Jesus. Porque, olha, está no tempo da gente se levantar, mas as pessoas estão o quê? Desanimadas. O que é isso? A oposição está sendo ouvida. Está se dando ouvidos mais à oposição do que os manuscritos. Portanto, a palavra. Mas quando Deus traz à tona aquilo que está oculto, é porque Ele tem planejado a nossa vitória, né? Amém? Então, não desanime. Não ouça essas coisas. Não ouça isso, irmão. Não ouça. Porque o Senhor é fiel. Ele não tarda. Ele não demora. Mas também Ele não vai adiantar porque você quer. Tudo tem um tempo certo, determinado. Mas quando o tempo chegar, lembra Efésios, você vai ler lá. Quando o tempo chegar, que Ele possa te encontrar de pé. Que Ele possa te encontrar firme. Que Ele possa te encontrar o quê? Trabalhando, batalhando e trabalhando. Porque você vai ver também no outro texto bíblico, que na época... Teve uma época que eles estavam reconstruindo, com uma mão estava a pá, com a outra mão estava a espada. O que quer dizer isso? Enquanto trabalha, vigia. Enquanto trabalha, vigia. Estão entendendo? Então, cuidado, vigia a sua vida. Fique atento às coisas que vêm de proposta para você. Nem tudo que brilha é ouro, né, irmãos? Nem tudo que aparece atraente vem da parte de Deus. Vá consultar o Senhor, se aquiete, seja mais prudente, vai ver o que Deus fala sobre a proposta que está vindo. Por quê? Porque o que Deus tem para nós, irmãos, é o quê? Vida abundante. Né? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a atmosfera de glória do Senhor esteja ainda de maior intensidade neste lugar, Pai. Porque, Senhor, a Tua palavra foi anunciada, a revelação do Senhor foi trazida nesta noite. E eu peço agora, Senhor, que o Senhor realize a parte que cabe ao Senhor, meu Deus. Mas que este povo se levante na força e no poder do Teu Espírito, como aconteceu em Esdras. Em sabedoria eles construíram, Senhor, reconstruíram aquele grande
prédio, aquela construção maravilhosa, mas acima de tudo eles começaram a voltar à adoração ao Senhor. Que assim aconteça no meio do teu povo, Pai, para a honra e glória do Senhor. Que o amor do Senhor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa comunhão maravilhosa com teu santo e doce Espírito, esteja com a tua igreja não somente hoje, mas todos os dias. E a igreja do Senhor diz amém. E uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.